A gente podia estar aqui falando sobre finalmente uma vitória do Santos na Copa Sul-Americana, a gente poderia estar aqui falando sobre finalmente uma vitória no Santos para quebrar essa sequência sem vitórias, tanto na Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro. A gente poderia estar vindo aqui e falar sobre o bom futebol que o Santos praticou no primeiro tempo, mas a gente tem que falar sobre a incompetência desse time, a incompetência desse elenco. A gente tem que vir aqui novamente falar sobre a incompetência da diretoria vagabunda que está à frente do Santos. A gente tem que vir aqui falar sobre as mazelas que acontecem nesse time, infelizmente, e eu cheguei à conclusão de que os problemas do Santos são espirituais. Existe alguma coisa que está rondando, permeando o Santos Futebol Clube, a Vila Belmiro, porque nada, absolutamente nada dá certo. E para completar, esse time é inimigo das vitórias e é alérgico ao gol. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, um pós-jogo sobre Recoleta 1, Santos 1. E antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, curta, comenta, compartilhe o vídeo e dá aquela força pro Camisa 3 continuar crescendo, para que a gente possa continuar falando do Santos. Fechou, rapaziada? Tamo junto. O cenário para esse jogo contra o Recoleta, ele era muito fácil de se desenhar. Vitória ou vitória. O Santos chegou para essa partida vindo de um empate contra o São Lourenço, vindo de um empate contra o próprio Recoleta dentro de casa, e o Santos precisava somar pontos, o Santos precisava vencer. A expectativa para esse jogo era muito boa, porque o Santos, ele, apesar de não ter vencido nas últimas 3 partidas, ele vem de apresentações muito boas, principalmente contra o Palmeiras no Allianz. E a expectativa, de fato, era de uma vitória, era do Santos conseguir finalmente aliar o bom futebol que vinha praticando com os resultados, porque ambas as coisas andam lado a lado. A torcida do Santos compareceu em peso lá em Juan Pablo Cabadeiro para apoiar o time. E o Santos, ele começou o jogo um tanto quanto nervoso, um tanto quanto ansioso para fazer as coisas darem certo. O gramado do estádio também não ajudou muito, estava um gramado alto, um gramado pesado, a bola chegava nos pés dos jogadores quicando, então isso dificultou demais o jogo do Santos, que é um jogo associativo. O Santos procura jogar rápido, de pé em pé, fazendo triangulações, então isso acaba atrapalhando um pouco, e o Santos demorou ali mais ou menos uns 10, 12 minutos para se encontrar dentro da partida. Nesse jogo, o Cuca sacou o Luan Pérez, colocou o João Ananias, trouxe o Neymar de volta para o time titular, e a apresentação do Santos no primeiro tempo foi uma apresentação boa, muito boa por sinal. O Santos fazendo várias combinações, várias tabelas, os 4 principais jogadores do Santos se procurando dentro do campo, participando bem das ações ofensivas, o Christian Oliva e o João Schmidt participando bem da saída de bola do time do Santos, conduzindo a bola até esses jogadores, sempre com passes em diagonal para fazer o jogo do Santos andar. E quando esses jogadores, o Roleiser, que novamente foi o melhor jogador do Santos na partida, conseguiam conectar com o Neymar com bom tempo, Igor Vinícius participar também, o Santos criava muito, o Santos chegava com facilidade, com toques rápidos, com triangulações, tabelas, e tava legal de ver o Santos jogar. Só que não adianta nada você praticar um futebol como esse, um futebol vistoso, sem que as chances que você crie não se convertam em gol. E o Santos está se mostrando um time alérgico ao gol. O Santos está mostrando que é um time que tem muitas dificuldades para colocar a bola para dentro. Lá ele. O Santos teve uma chance clara, claríssima com o Gabigol depois de uma boa trama do ataque santista. O Roleiser coloca o Gabriel Bontempo em situação até de um chute ou de um passe. O Bontempo preferiu o passe, o Gabriel, tava só ele e o goleiro. Era só ele tocar pro gol, ele perdeu o gol. E o Santos foi criando chances, o Santos foi chegando e não conseguiu fazer o seu gol, até que depois de uma tabela muito rápida, depois de vários gritos do Cuca à beira do campo, pedindo pro Santos jogar rápido, pedindo pro Santos acelerar, pedindo pro Santos associar, o Santos fez um bonito gol, bola que saiu lá de trás, o Santos veio trabalhando, passou no pé do Oliva no pé do Roleiser, e o Santos trocando passes muito rápidos, e o Roleiser achou um grande passe pro Neymar, já é a 4ª participação em gol do Roleiser nos últimos 4 jogos, 2 gols contra o Palmeiras, assistência contra o São Lourenço, 2 gols contra o Palmeiras, 1 gol contra o Palmeiras, 2 assistências, caramba, é tanta coisa que eu tô até esquecendo, vamos lá, 2 gols contra o Bahia, 1 assistência contra o São Lourenço, 1 gol contra o Palmeiras e 1 assistência agora contra o Recoleta, e de fato o Roleiser, ele vem se perpetuando como o melhor jogador do Santos desde que o Cuca
assumiu o Santos, o Roleza ele vem crescendo muito de produção, tá jogando demais, muito. De fato, o Roleza ele fazendo aquilo que se esperava desde que ele chegou no Santos ano passado. O Neymar esse jogo caiu novamente um pouco mais pelo lado esquerdo, dando espaço pro Roleza ele criar no meio, só que o Roleza ele não ficou tão preso ao centro do gramado. Caiu lá pelo lado direito, o Cuca deu muita liberdade para ele conseguir flutuar e o Roleza ele foi o principal jogador que ditou as ações ofensivas do Santos no primeiro tempo. E o Santos ter feito 1 a 0 no primeiro tempo, só 1 a 0 na verdade, evidenciou o que eu acabei de falar, que o Santos está com dificuldade de colocar a bola para dentro. O Santos chega no último terço e às vezes a impressão que passa é de um capricho exacerbado. Ou de um capricho exacerbado ou de uma certa displicência dos jogadores. Chega na frente da área, quer dar um toque a mais. Chega na frente da área, chuta quando tem que passar, toca quando tem que chutar. Então, esse jogo ofensivo do Santos no último terço, na hora do Santos conseguir concluir para gol, ele tá um tanto quanto confuso, eu diria. O Santos ir pro intervalo vencendo por 1 a 0 somente foi pura e própria incompetência do time do Santos. Porque o Santos poderia ter ido pro intervalo ganhando de 2 a 0, 3 a 0, isso sem contar que depois que o Santos fez 1 a 0, parece que o time deu um apagão, teve uma desatenção total. O Gabriel Brazão teve que fazer 2 defesas, uma defesaça numa cabeçada. Enfim, o Santos foi pro intervalo. E aí vem o grande problema do Santos desde que o Cuca assumiu. Desde que o Cuca assumiu não, desde que se iniciou essa temporada. O Santos morre no segundo tempo. O Santos para no segundo tempo, o Santos deixa de correr no segundo tempo. Parece que dá um apagão nos jogadores, sei lá, como uma feijoada no intervalo, que o Santos volta assim o mesmo ímpeto que terminou o primeiro tempo. E aí aqui eu poderia até levantar a questão de o Cuca, ele tá optando por um jogo mais rápido, um jogo mais associativo, em que ele exige que os jogadores se movimentem muito dentro do campo. Não é aquele jogo por zona, onde cada jogador fica ali na sua posiçãozinha, espera a bola chegar e faz o jogo fluir. Não. Os jogadores do Santos, principalmente os meio-campistas, precisam se movimentar demais. E ontem o Cuca gritou a todo momento: movimenta, sai, toca, aparece para receber, sai, enfim. E o Cuca, ele pediu para os jogadores fazerem isso. E eu poderia atribuir esse cansaço a esse jogo que o Cuca está tentando e conseguindo implementar no time do Santos. Eu poderia, só que não dá. Não tem como, não tem como. Assim, o Santos deixa de correr, o Santos deixa de jogar. Parece que os jogadores se desconectam, eles cansam muito rápido. E no segundo tempo, o Recoleta, ele viu novamente aquilo que ele viu na Vila Belmiro. Opa, esse time não é tudo isso, vamos sair de trás. E o Santos começou a ter espaços para trabalhar. Só que estava nítido que os jogadores estavam cansados, estava nítido que os jogadores sentiram. E o Santos foi perdendo chances, o Neymar perdeu uma chance clara, e aí a gente pode dizer aqui se foi por displicência ou se foi porque a mente pensa e o corpo já não consegue responder. O Santos foi criando chance, não fez, o time parou, e aí o Recoleta conseguiu um empate numa jogada assim, qualquer coisa, sabe? Qualquer coisa, uma bola erguida na área. A maioria dos jogadores do Santos fecharam no segundo pau, indo em direção à bola, em vez de cada um marcar o seu, e aí a bola é cruzada, o Roleza ele tá com 3 jogadores no segundo pau, um deles faz o gol, enfim. Assim, uma coisa desastrosa, qualquer coisa assim, sabe? Enfim. E a impressão que passou depois disso, até mesmo antes do gol, é de que os jogadores do Santos, eles achavam que iam decidir o jogo a hora que eles quisessem. Não, peraí. É o Recoleta é um time muito pior que o Santos, então a gente vai decidir esse jogo aqui na hora que a gente quiser. Porque nós somos melhores mesmo, nós somos o Santos Futebol Clube, os caras são o Recoleta. Relaxa, a gente vai decidir a hora que tiver que decidir. Acabaram tomando o gol de empate. E aí, depois do jogo, eu vi muito colega falando que a culpa era do Cuca, da comissão técnica e tudo mais. Assim, eu acho que, de fato, a comissão técnica do Santos, ela tem tem uma parte nesse resultado. De fato, ela também é culpada, mas na minha visão é a menos culpada. Porque o Cuca não entrou no campo e não mandou o Gabriel fazer aquele gol sem goleiro. O Cuca não entrou em campo e não mandou o Neymar fazer aquele gol, com aquela displicência ou sei lá, cansaço que ele teve. Eu acho que a parte da comissão técnica tá sendo feita. O Cuca tá conseguindo fazer o Santos jogar. Só que não é culpa do Cuca as ações que os jogadores tomam dentro do campo. Os gols que os jogadores perdem dentro do campo. A displicência que esses caras mostram dentro do campo. Então assim, eu acho que o Cuca é o menos culpado disso tudo. O menos culpado disso tudo. O jogo terminou 1 a 1
O Santos começou a olhar pro outro resultado do grupo, em que o Cuenca enfrentava o São Lourenço, tinha que torcer para um empate. Acabou que esse empate veio e, querendo ou não, jogando mal ou não, esses desgraçados ainda vão ter chance de se classificar na Copa Sul-Americana. Porque vão pegar os 2 primeiros colocados do grupo, 2 jogos em casa, e o Santos tem a obrigação de vencer. O Santos tem que vencer esses 2 jogos para passar para a próxima fase, mas assim, é uma coisa completamente desanimadora, assim, o que os caras fazem é um desânimo total que eles mostram dentro do campo, uma displicência, enfim, aí me vem o seu presidente, e aí a gente tem que falar do presidente, né? Não pode deixar de falar desse facínora, desse vagabundo. Fez uma mini excursão lá pra Argentina no jogo contra o São Lourenço para comemorar o aniversário dele. Levou gente que não tem nada a ver com o clube para comemorar o aniversário dele. Ele com o filho dele, que não tem cargo nenhum dentro do Santos. Os caras foram comemorar o aniversário, o Santos jogando na Sul-Americana sem ter ganho o jogo. O Santos penando no Campeonato Brasileiro. Esse vagabundo querendo mudar o estatuto para conseguir se perpetuar no poder. E você, Santista tem a obrigação de estar de olho nisso. Você que vota, você que é sócio, você tem a obrigação de estar de olho nisso, porque é você que vai decidir se esse infeliz, se esse facínora, se esse desgraçado do Marcelo Teixeira vai continuar ou não sendo presidente do Santos Futebol Clube. Tá nas nossas mãos decidir isso. Eu espero que a gente consiga decidir para o Santos ter, no mínimo, uma luz no fim do túnel a partir do ano que vem. E sem contar que aí muita gente não sabe, né? Isso aí são detalhes que a gente costuma obter, muita gente acaba não sabendo. No último jogo contra o Palmeiras, o Santos atrasou para entrar no campo. E saiu até aí na internet vários memes do Palmeiras perfilado no campo, o hino nacional tocando, e o Santos não estava em campo. E o que aconteceu? O Santos atrasou para chegar no Allianz. E por que o Santos atrasou? Porque o gerente de logística do Santos, que é amigo do Marcelo Teixeira, isso aqui pode virar corte, tá? Pode ir. O amigo, o gerente de comunicação, gerente de logística do Santos, que é amigo do Marcelo Teixeira, que várias pessoas que lá trabalharam pediram a saída desse inseto, desse animal. Ele errou o nome do hotel. Por quê? Quando a delegação sai do hotel que ela está hospedada, tem que passar para a polícia. Ó, estamos em tal hotel, precisamos sair tal hora, a polícia chega para fazer a escolta. O animal, o imbecil, conseguiu passar o nome do hotel errado que o Santos estava. Por isso que o Santos chegou atrasado. Porque a polícia foi deslocada para o hotel errado. E é esse tipo de gente que trabalha no Santos. São esses caras que estão no Santos. E querendo ou não, aceite você ou não, essas merdas que acontecem, que muita gente acha que é pouca coisa, refletem no campo. E é isso que está acontecendo, e o Santos tá largado às traças com essa diretoria. O Alexandre Matos que montou esse elenco infeliz, esse elenco de merda. O Santos empatando o jogo, tem que botar o Rony no jogo, e o Rony não acerta um passe, o Rony não acerta nada, ele não consegue correr. É jogador que entra parecendo que tá fazendo um favor pro Santos, enfim. E aí o Santos empatou com o Recoleta. Vamos ver o que acontece aí na sequência da temporada. Vamos ver se o Santos vai conseguir, contra o Bragantino domingo, dar uma sequência a esse bom futebol que vem apresentando, mas conseguindo fazer os gols, conseguindo criar as chances. Enfim, é isso. Isso é o Santos Futebol Clube, mais um vexame, e o Santos tá virando chacota. E pra você que ficou até aqui, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho, segue a gente no Instagram, @camisa3oficial, para dar aquela força, e tamo junto, rapaziada. Boom.